Você sabe qual é a principal esperança de um país? Sabia que existe escola que ensina inteligência emocional? Só vem. A principal esperança de um país está na educação adequada da sua juventude. Quem disse isso foi Erasmo. O professor faz a chamada dos alunos que devem responder a chamada com números de 1 a 10, onde 1 é igual a deprimido e 10 é igual alta energia. Então ele começa, Jéssica, e ela responde, 10, hoje é sexta-feira. Nicole, 10, estou numa boa, estou feliz. Patrick, 9, estou meio nervoso. Se você tivesse que se dar uma nota de 1 a 10 agora, que nota você se daria? É uma escola particular nos Estados Unidos que oferece um curso modelo de inteligência emocional. O tema da ciência do eu são os sentimentos, os nossos e os que surgem nos relacionamentos. Karen Stone McCall é a criadora do currículo da ciência do eu e é também a diretora. E ela diz que o aprendizado não se dá isolado dos sentimentos das crianças. Ser emocionalmente alfabetizado é tão importante quanto o aprendizado de matemática e leitura. Eu, Regina, acho até que é mais importante desenvolver a inteligência emocional. Os alunos da ciência do eu aprendem que a questão não é evitar totalmente um conflito inteiramente, mas resolver as discordâncias, o ressentimento, antes que vire briga, para não aumentar o problema. É ensinado a atravessar o momento sem gritar, sem culpar os outros, sem se fechar na defensiva, a aumentar o domínio dos meninos na solução dos conflitos. Voltando aos números da chamada. 1, 2 e 3, eles se sentem péssimos. Então alguém sempre pergunta, alguém quer falar alguma coisa, quer falar o que está sentindo hoje? Ninguém é obrigado a falar nada, somente falam se quiserem. Surgem situações conforme a idade. Falam de provocações, de estarem sentindo de fora de alguma coisa, de estar magoado porque não foi convidado para um encontro. Os meninos maiores estão pegando no meu pé, meus amigos fumam e vivem tentando me fazer a fumar também. Eles acabam falando de assuntos que ocorreram, de situações no ônibus, na casa de um amigo, casos que eles não contam para ninguém. Os professores utilizam o método de solução de conflitos. A diretora explica, quando ensinamos sobre a raiva, ajudamos a criança a entender que é quase sempre uma reação secundária. Se está magoado, o que está por trás desse sentimento? Está com ciúmes? Por que será? O que tem atrás desse sentimento? As nossas crianças aprendem que sempre há opções para responder às emoções e que quanto mais meios sabemos, conhecemos para responder às emoções, mais rica é a nossa vida. Entre os tópicos ensinados está reconhecer os sentimentos, dar nome para eles, ver a ligação entre o pensamento, o sentimento e a reação. Saber se é o pensamento ou o sentimento que está governando uma decisão. Ver as consequências das opções. Aplicar também nas questões de droga, fumo e sexo. Reconhecer as forças e as fraquezas. Ver-nos a uma luz mais positiva, mas realista. Todas sobre a autoconsciência. Outra ênfase é no controle das emoções, compreender o que está por trás do sentimento. Por exemplo, a mágoa
que dispara a raiva. Aprender meios de lidar com a ansiedade, com a raiva e com a tristeza. Aceitar a responsabilidade por decisões, atos e cumprir os compromissos. Outra ênfase é na empatia, compreender os sentimentos dos outros, adotar a perspectiva deles, respeitar as diferenças no modo das pessoas verem as coisas. Os relacionamentos são um foco importante, incluindo aprender a ser bom ouvinte, aprender a ser bom perguntador, distinguir o que alguém diz ou faz das nossas reações e julgamentos, ser mais assertivo que raivoso, aprender artes da cooperação, a solução de conflitos e a negociação de meios termos. Nessa escola não se dão notas. A própria vida é a prova final. Mas tem uma prova oral. E a questão é a seguinte: descreva uma resposta adequada para ajudar um amigo a resolver um conflito sobre alguém que o pressiona para tomar drogas, ou sobre um amigo que gosta de provocar. Ou então a seguinte questão: cite algumas maneiras saudáveis de lidar com a tensão, a ansiedade, a raiva e o medo. Conta sobre outra escola onde os alunos ou os pais tinham AIDS. E se o professor falasse sobre o assunto, talvez os alunos não comentassem. Então a facilitadora Mary Collins ajudava. A aula de hoje é sobre identificação dos sentimentos, poder dar nome aos sentimentos e distinguir melhor sobre eles. A tarefa foi trazer a foto de um rosto de uma pessoa de uma revista e nomear que emoção o rosto exibe e explicar como saber se a pessoa tem aquele sentimento. Recolhe as tarefas e escreve os sentimentos na lousa. Quando escreve frustrado, pergunta: quantos algum dia se sentem frustrados? Todos levantam a mão. Como vocês se sentem quando estão frustrados? E as respostas: cansado, confuso, a gente não pensa direito, ansioso. Distribui então uma folha com vários rostos, exibindo cada um uma emoção básica: feliz, triste, com raiva, surpreso, com medo, com nojo. E uma descrição da atividade muscular facial correspondente. Por exemplo, com medo, a boca aberta e repuxada para trás, os olhos abertos e os cantos internos erguidos, sobrancelhas elevadas e franzidas, rugas no meio da testa. Imaginem as crianças fazendo essa atividade. Elas imitam as imagens. Essa lição elementar é ligar o nome a um sentimento e sentimento a uma expressão facial que combine com ele. Tão óbvio que parece que não precisa ser ensinado. Mas lembre-se de que muitos valentões na escola atacam com raiva porque interpretam mal as mensagens e expressões. Ou as meninas que têm distúrbios de alimentação porque não sabem diferenciar a fome do sentimento de raiva. Em suma, um projeto ideal de programas de alfabetização emocional precisa começar cedo, ser apropriado à idade, seguir por toda a escolaridade e envolver a escola, a casa e a comunidade. Caráter, uma palavra fora de moda para definir o conjunto das aptidões que a inteligência emocional representa. É um músculo psicológico necessário para a conduta moral. Quem disse isso foi Amitai Etizumi, teórica social da Universidade de Washington. Precisamos estar no controle das emoções
para agir direito com os outros, disse Thomas Licona. É preciso força de vontade para manter a emoção sob o controle da razão. As escolas, observa Etzioni, têm um papel central no cultivo do caráter, pela inculcação de autodisciplina e empatia, que por sua vez permitem o verdadeiro compromisso com valores cívicos e morais. Ao fazer isso, não basta pregar valores às crianças, precisam praticá-los. O que acontece quando as crianças formam as aptidões emocionais e sociais essenciais. Nesse sentido, a alfabetização emocional anda de mãos dadas com a educação para o desenvolvimento, para se ter caráter, desenvolvimento moral e cidadania. Esses cursos ainda são raros. A maioria dos professores, dos pais e dos diretores simplesmente nem sabe que eles existem. Devemos nos perguntar: não devíamos estar ensinando essa essencialíssima aptidão para a vida a todas as crianças, agora mais que nunca? E a nota que você se deu de 1 a 10, como está hoje? Na parte 4, fala sobre o relacionamento X, Y, Z. E eu fiquei aqui pensando, eu acho que dá para aplicar com relação aos sentimentos. Por exemplo, quando eu fiz X, eu me senti Y e gostaria de ter feito Z. Quer ver um exemplo? Quando eu perdi a paciência e gritei, eu me senti idiota e gostaria de ter conversado com mais calma. Quando eu brigo com alguém, eu me sinto desolada. Eu gostaria de saber resolver conflitos sem brigar. Quando eu compro alguma coisa por impulso, eu me sinto com raiva de mim. Eu gostaria de adquirir autocontrole para não exceder os limites. Quando eu não soube comentar sobre o que fulano falou, eu me senti burra, incapaz. Eu gostaria de ter feito um comentário inteligente. Mas eu acrescentaria a letra Q. Que eu posso fazer para ter paciência? Que eu posso fazer para aprender a resolver conflitos? Que eu posso fazer para ter autocontrole? Que eu posso fazer para ter mais inteligência? Porque sim, podemos melhorar. Podemos melhorar a nossa vida aprendendo a cada dia. E uma das formas é com a leitura. Outra forma é com tentativas. Podemos tentar melhorar sempre. Eu me chamo Regina e aqui compartilho com vocês as minhas leituras.